A Deus, acima de tudo, sabedoria para poder me preparar ao máximo, sabedoria para ter palavras sábias para poder comentar com os nossos jogadores no nosso dia a dia, nos nossos pré-jogos e nossa preparação para esse jogo tão importante. Mas vamos lembrar que temos mais 2 jogos ainda até lá. São Paulo, que é fora de casa, um jogo difícil, precisamos ganhar. E depois Juventude, antes da final. Precisamos e necessitamos recuperar nossa confiança para desfrutar dessa final. Porque, fala pra mim, como é que foi a sua resenha ali com o Arthur Jorge? A resenha com o Arthur Jorge ali no final, ele te chamou, você conhece ele já de algum tempo. O que vocês conversaram? Você sentiu o Botafogo muito nervoso ao término da partida? Cara, o Arthur Jorge é um grande treinador, não é à toa que chegou na final da Libertadores, tem tudo para ser campeão do Brasileiro e a equipe dele joga. Então é um treinador que entende muito de bola, né? Fez o Botafogo jogar o melhor futebol hoje do Brasil, sem dúvida. E a gente estava conversando ali do jogo, né? Sobre a questão do primeiro, antes responder sobre a questão do nervosismo. É natural que o Botafogo queira o gol de todo jeito, a qualquer momento, colocando mais jogadores na área, muita bola de cruzamento. Tirar o chapéu para o Milito, que foi muito inteligente ter colocado o Igor ali para poder tirar essa bola aérea, porque o Botafogo queria bola aérea ali no finalzinho, então o Milito foi muito inteligente nisso aí. E sobre o Arthur Jorge, que a gente estava conversando ali, ele tem razão, como eu falei, tem razão no que ele falou, que infelizmente parou muito o jogo, a bola saía, o Everson demorava muito para pôr a bola em jogo, e eu falei, professor, não tire tua razão, você está coberto de razão, mas isso acontece em todos os jogos. As equipes que têm a vantagem no resultado, ela vai levar vantagem, porque os árbitros, cara, é muito difícil eles cumprirem ao pé da letra. E eles não usam o mesmo critério. Se usassem o mesmo critério e fosse correto, independente do time que estão jogando. Tem um tempo limite para pôr a bola em jogo. Tem, não colocou? Pune o jogador. Se eles fizerem isso todos os jogos, vai ter mais jogo, vai ter bola mais rolando e vai ter menos reclamações. Ele tem toda a razão de reclamar do que ele reclamou, foi o que eu falei para ele, não tire tua razão nisso aí. E o nervosismo? Do Botafogo? No final do jogo, chamando a pancada. Provocou bastante, vamos pra lá, senão você não sai daqui. Não, peraí, Cássio, deixa eu responder rapidinho. Não, o Marlon não. Ele. O Marlon não foi o Marlon, foi o que eu falei, foi o Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva. Eu não escutei, ele chegou pro Mendes, e o Mendes não é admitido, inclusive jurou pela família tudo que o Luiz Henrique no intervalo do jogo. Teve uma discussão lá com o Everson, que eu nem vi na hora o que foi, eu corri lá para ver o que era, para tirar o pessoal. E daí ele falou que o Luiz Henrique virou para ele e falou: o time de vocês é muito fraco, é uma merda. E eu falei: tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe, que eles possam ganhar alguma coisa, porque a gente vai lutar para ganhar. Mas como eu falei, o Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, não é ainda, tá fazendo um grande ano, pelo que eu vi, eu sou muito ruim de informações assim, mas eu acho que talvez é a melhor época dele de todos os tempos, não sei quantos gols fez, enfim, mas tá muito longe de ser craque ainda. Tá muito longe, entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é uma merda. Jamais eu vou chegar e falar que o jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo um clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, eu estou faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então, que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é uma merda. Então que ele aprenda com o erro deles, tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele também tem que ser craque como pessoa. Um jogo de brasileiro com cara de Copa, né? Você acha que por tudo que aconteceu, pelas expulsões, por essa briga no final, dá uma esquentada no clima para a final do G30 também? Cara, a gente fala que é jogo de final de Copa porque envolve as duas equipes que estão na final da Libertadores, mas eu tenho certeza que vai ser totalmente diferente, né? Primeiro, a atmosfera do estádio. Infelizmente jogamos sem torcida hoje, a torcida, tenho certeza que se não tiver os quase 90 mil torcedores lá, vai ter bastante, acredito que vai ter mais de 50 mil, mas que eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. As duas equipes vão chegar lá, mesmo que chegue um pouco desgastado fisicamente. O Botafogo acabou sendo um pouco privilegiado porque não teve os jogos da Copa, não teve jogos em atraso para pagar, e a gente infelizmente teve, foi o que eu acabei de falar ali. E a questão, além do desgaste dos jogos, que é muito desgastante, onde a gente sofre mais é a noite de sono perdida, porque você joga hoje, 9h30 da noite, vai chegar em casa 1 e pouco da manhã, até passar a adrenalina do jogo, até você acalmar teu corpo, né? Toma outro banho gelado em casa para poder dar aquela relaxada no corpo, vai dormir só depois das 3, 4 da manhã, para acordar amanhã já para treinar, já para pensar no São Paulo, ou seja, então é muito difícil recuperar a noite de sono perdida. Então pra gente está sendo muito desgastante, mas eu tenho certeza que
que a gente vai superar esse cansaço, que a gente vai ter mentalidade para poder ser inteligente e desfrutar até essa final. Lembrando que temos jogos importantes do brasileiro para chegar na máxima força no dia 30. O Hulk, fala pra gente do seu momento, né, da sua condição física, né, o Milito contra o Flamengo falou que você tinha um desgaste, mas você jogou contra o Flamengo, jogou contra o Atlético Paranaense os 90 minutos e hoje ficou pro segundo tempo. Como é que você tá? Cara, se eu falar que eu não estou cansado, eu vou estar mentindo. É claro que eu estou cansado. Eu tenho certeza, se pudéssemos e tivéssemos o privilégio de descansar muitos jogadores, eu tenho certeza que eles optariam por isso, porque é fundamental o desgaste, é fundamental o descanso físico, principalmente o descanso mental, né? Falei com o Milito que a gente tinha tudo para estar desfrutando nesse brasileiro, tipo 2 finais, né? Poderíamos ter ganho a Copa do Brasil, infelizmente perdemos por mérito do Flamengo, que foi superior a gente, infelizmente não fizemos por merecer. E podíamos estar desfrutando esses jogos, já tipo assim, já lá em cima, com classificação para Libertadores, tudo, e infelizmente estamos sofrendo, olhando as equipes que estão abaixo encostando, olhando as equipes que estão em cima se distanciando, então a gente não tem o privilégio de descansar. Cabe a gente chegar em casa, tentar descansar o máximo quando está em casa, focar e investir na recuperação física e mental, que é fundamental, para que a gente chegue nos jogos e supere esses cansaços, que eu tenho certeza que o jogo mais importante de nossa vida, com essa camisa aqui, está prestes a chegar, e quando chegar, que nós estejamos preparados para desfrutar e, se Deus quiser, ser campeão. Um jogo muito importante, espero que a gente possa ser vitorioso para poder ter a tranquilidade de jogar a final mais tranquilo. E esse clima dessa discussãozinha na final aí, faz parte, devido à final tá próxima? Dentro de campo eu gosto, dentro de campo essa confusão, esse esquentamento dentro de campo ali, a pegação ali é maneiro, entendeu? Mas fora de campo fica feio, pô, mancha o futebol. Eu acho que não temos que fazer essas coisas para manchar no futebol brasileiro, né? Que fora do Brasil já não é bem falado, né? Todos nós sabemos disso. E a gente tem que passar uma boa imagem fora de campo. Dentro de campo há confusão, acontece algumas brigas ali às vezes como estava eu e o Barbosa ali discutindo muitas das vezes, mas faz parte, a gente quer defender nosso escudo, isso é normal, mas fora de campo eu não estou de acordo não. Devinho, o que é mais difícil para você? A marcação do Barbosa, esse jogo complicado, ou ficar longe da esposa? Você que é um cara tão apaixonado. O Barbosa zagueiro. Aqui não costumo falar muito nesse nome, aí eu acabo perguntando quem é. Barbosa é um grande zagueiro, tem muita qualidade, é um cara de grande potencial. Espero que ele possa cada dia crescer na vida dele, e esse duelo ali, essa briga, essa vontade ali dentro de campo faz parte, que ele está defendendo o escudo dele, eu defendo o meu escudo. E somos jogadores de discutir, jogador de contato, e isso é maneiro, mas acho que ficar longe da minha esposa com certeza é o mais difícil, né? Minhas filhas chegaram ontem, né? Então agora para poder chegar em casa, ter o abraço da minha esposa, o carinho da minha filha, eu acho que isso é muito importante, e isso enche o nosso coração, e minha esposa, ela sabe que é a pessoa mais importante da minha vida, como minhas filhas também são muito. Davidson, e a gente falou muito de uma prévia dessa final da Libertadores, né? Como é que vocês encararam esse jogo? Com menos um, jogar um segundo tempo com uma equipe tão veloz contra o Botafogo. É um resultado que vocês saem agradecendo, um 0-0. Qual que é o sentimento, Davidson? Assim, o brasileiro é de pontos corridos, né? A gente sabe que a gente não está tão bem no campeonato como a gente poderia estar, né? Porque o Galo não merece estar naquela posição ali, merece estar lá em cima, disputando por coisas maiores. Mas a gente sabe que foi muitos campeonatos, foi muitos jogos também, né? Que desgasta, mas isso não é desculpa. Eu estou dando um exemplo, né? Porque jogar muitos jogos um atrás do outro, isso, claro que cansa, não somos robôs, né? Somos ser humano, né? Mas eu acho que esse jogo não foi uma prévia, porque acho que o brasileiro não tem nada a ver com a Libertadores. A Libertadores é um jogo só, que é uma final, que é um jogo onde vai ter que ter muita atenção, né? Que são dois times que jogam com muita intensidade, né? Dois times que defendem bastante, muito bem, dois times que contra-atacam muito bem. Então acho que a final é um jogo totalmente diferente do brasileiro. O brasileiro de pontos corridos, onde eles vieram para fazer o máximo, né? Porque o Palmeiras encostou neles. E acabou a gordura, né? Isso aí, acabou a gordura. Eles sabem que já aconteceu isso com eles, foi no ano passado, né? Que eles estavam ali para ser campeões, né? E acabou que o Palmeiras passou eles também. Então, vivendo, acho que é a mesma história, né? Mas que possa sair o vitorioso aí no brasileiro, que possa ser o Botafogo. Eu não tenho nada contra o Botafogo, eu nunca tive nenhum problema com o torcedor do Botafogo também. E que possa sair o melhor campeão no brasileiro e que Libertadores sejamos nós. Mas eu conheço o Otávio não ia... Foi o Mariano. Mas ele falou pro Otávio, Ele falou pro Otávio. O Otávio falou pro Mariano. Então, assim, eu não acredito que vai inventar uma situação dessa. E isso é um completo desrespeito não só dos jogadores, a Constituição, entendeu? A gente está aqui representando uma camisa que é grandiosa, uma camisa vitoriosa e a gente vê um jogador tão novo, de potencial tão grande, com a mentalidade tão pequena. E é triste, o que eu posso sentir é tristeza por ele, sabe? De poder, porque por mais que eu esteja com a cabeça ali ou algum nervosismo dentro do jogo, eu jamais vou respeitar qualquer instituição.
porque são instituições de mais de 100 anos, instituições que passaram diversos craques, diversas pessoas estão trabalhando dentro dessa instituição que merece respeito, então eu espero que ele possa aprender com esse erro e ter uma maturidade melhor para poder segurar um pouquinho a língua. Ô Bernard, a gente pode dizer que esse empate pro Atlético, o Milito tinha falado que a autoestima do time estava baixa, mas o empate com 1 a menos contra o Botafogo, isso dá uma maior confiança pro grupo? Dá, sem dúvida nenhuma. Hoje, velho, se você for olhar aí todo o sacrifício que todos fizeram hoje, todo mundo correu pra caramba, todo mundo se dedicou, todo mundo voltou, todo mundo sabendo da humildade de poder colocar o ego debaixo do braço para poder correr, para poder se dedicar, marcar. E então eu acredito que nos dá confiança, sim. É lógico que a gente não fica feliz com um empate como esse, jogando dentro da nossa casa, independente do adversário, mas dentro das circunstâncias eu acho que foi um empate que não deve ser comemorado, mas deve ter uma atenção maior aí para que a gente possa rever e ver todos os conceitos e tudo aquilo que a gente fez dentro de campo hoje. Everson, cara, o que falar desse jogo, né, que foi sofrido pro Atlético, 1 a menos, mas conseguiu segurar, e no final ainda com confusão, né, Botafogo acho que não soube lidar com esse resultado. Bom, desde o começo do jogo, né, Breno? Desde o começo do jogo você viu o banco deles gritando, muita gente lá fora, o treinador deles que é um bom treinador, a gente tem que frisar isso, mas quis apitar muito o jogo, questionava tudo que o árbitro fazia, a favor ou contra, então acabou deixando o jogo mais nervoso, um jogo atípico, onde vocês conseguem ouvir tudo, orientação, discussão dentro de campo, mas diante de todas as circunstâncias, você ficar com 1 a menos ali no final do primeiro tempo, jogar mais de 1 hora com um jogador a menos, é um empate valioso pra gente. Lógico que precisamos melhorar, lógico que precisamos pontuar no Brasileiro, mas vamos olhar pelo lado positivo. Um jogo que a gente brigou, a gente soube se defender diante de uma equipe muito difícil, onde vamos ter um reencontro contra eles, então é valorizar essa garra que a gente teve hoje. Infelizmente não veio a vitória, mas foi um ponto que de se comemorar pelas circunstâncias do jogo. No intervalo, o Hulk estava falando ali, gesticulando para o Marlon. Vocês ouviram alguma coisa antes do jogo que deixou o grupo irritado? Se o Botafogo menosprezou o Atlético em algum momento? Cara, antes do jogo não, mas no meio do jogo o Marlon falou mais de uma vez que a nossa equipe era uma equipe fraca, que o nosso time era fraco, então isso daí acabou foi uma falta de respeito dele com a nossa equipe, mas a gente sabe esse histórico dele, a gente acompanhou ano passado, acompanhou como eles perderam o título, por conta disso um pouco mais de soberba. Acabou acontecendo dentro, que isso daí com certeza você leva para dentro de campo, um cara menosprezar uma equipe que é tão forte como a nossa, que vai disputar uma final contra eles, então houve essa falta de respeito por parte dele, mas daí quem responde por esses atos é a pessoa dele, cabe a nós trabalhar, fizemos um bom jogo, pelas circunstâncias foi um bom empate, para jogar com a menos, e descomemorar esse ponto e trabalhar para fazer mais um grande jogo no Morumbi diante de São Paulo, que é uma equipe muito difícil. Fala aqui com a gente. Uma partidaça sua, mais uma vez. O Atlético pode isso aí. Eu gosto do Botafogo, pode até acabar com o ano do Botafogo. Esse empate atrapalhou bastante. E também tem a Libertadores. Esse jogo serviu de base para a grande final que está chegando? A gente não tem que pensar em acabar com o ano de ninguém, a gente tem que fazer os nossos pontos. Infelizmente a gente perdeu um jogador no início da partida, isso dificulta o qual a gente impor, né? Nosso jogo com 11 fica menos um em campo, fica mais difícil, mas a gente sabia da importância que era vencer, infelizmente não deu, somar um ponto é muito importante. Agora a seguir a gente tem mais um jogo aí contra o São Paulo fora de casa, a gente precisa somar pontos jogo a jogo para que quando chegar a decisão dia 30, a gente mostrar para eles o time que a gente é. E o Luiz Henrique, um jogador de seleção brasileira, não pode falar para um jogador do nosso time que nosso time é um time de merda. Ele tem que respeitar e ele sabe a força do nosso time. Dia 30 a gente vai ver o que é que vai acontecer.